Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Estaremos lendo uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e no verso 9 diz assim: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu estava tomando meu banho e estava parando para pensar nessa palavra. Homem de Deus, eu preguei esses dias sobre o homem de Deus. O homem de Deus tem a diferença, o homem de Deus e o homem que Deus usa. O homem de Deus é por causa dos frutos que o homem de Deus mostra. O homem de Deus, ele tem frutos que ele apresenta. O homem que Deus usa é por causa dos dons. Então os dons não é nosso, é de Deus. Ele nos deu os dons, então ele pode tirar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Assim como ele nos deu a vida, ele pode tirar a hora que ele quiser. Então a palavra de Deus aqui está dizendo do homem de Deus. Um homem de Deus, eu estava no meu banho e estava pensando assim, um homem de Deus, como Senhor, um homem de Deus. Então Deus começou a trazer na minha memória assim e falou, lembra de quantas vezes você foi um homem usado por Deus? Lembra quantas vezes você foi um homem usado por mim? Então aquilo ali começou, eu comecei a relembrar assim, quantas das vezes eu estive na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quantas das vezes eu estive de qualquer jeito, de qualquer maneira, servindo a Deus. Quantas vezes eu estive cegado. E eis que agora eu posso dizer que eu sou um homem de Deus. Por que tu acha que tu é um homem de Deus, Paulo? Porque eis que agora eu dependo de Cristo, eis que agora eu estou em Cristo. Eis que agora eu não quero mais saber das coisas terrenas, eu quero saber das coisas celestiais. Ah, mas como assim? Não entendi. Porque antes eu estava com Cristo, mas eu queria estar na terra, eu queria as coisas da terra. Eu queria as coisas da terra. Quantas vezes as pessoas olharam para mim e diziam, o Paulo está na igreja. E realmente o Paulo estava na igreja, estava esquecendo de quem era o cabeça da igreja. Estava esquecendo de quem que era a igreja. O templo que o homem constrói é apenas uma construção. O templo, a igreja que Jesus está dizendo, somos nós. Você está indo na igreja, mas você está esquecendo que a igreja é você. Você está esquecendo de ser a igreja. Então, muitas das vezes, eu estava na presença de Deus. Eu estava na igreja, não estava na presença de Deus. Então, Deus começou a ministrar no meu coração. Você lembra? Você lembra? Você lembra? E eu fiquei, eu pensando, como eu tive cegado. Como eu tive cegado. Então eis que eu te falo agora, um homem de Deus, ele entrega a sua vida para Jesus, ele entrega a sua vida para Deus completamente. Ele não faz mais, ele não toma decisão mais. Ele não toma, ele quer buscar Deus, ele quer fazer a obra de Deus. Ele se entrega a Deus de corpo e alma e coração. O homem de Deus, ele tem frutos. Qual que é esses frutos? Os frutos ele está demonstrando frutos do Espírito sobre ele, sobre a vida dele. É ele ter frutos para apresentar. Porque hoje em dia é muito fácil você falar, eu sou um homem de Deus. Tem certeza? Para ser um homem de Deus, você tem que estar firme. Para ser um homem de Deus, tu tem que ter as marcas do evangelho no teu corpo. Tu tem que ter as marcas do chicote no teu corpo. Porque um homem de Deus sofre aflição. Um homem de Deus não desiste. E eu estava no meu banho pensando assim, e eis que quando eu estava no mundo, eu vivia fazendo vídeo motivacional. Quantos amigos meus vão estar olhando esse vídeo que aqui no meu status, no meu YouTube, no meu Facebook? Quantos? Que vão estar olhando e vão dizer, bah, o Paulo fazia
fazia vídeo outra hora, motivacional para não desistir. E hoje está na igreja. Eis que eu falo para vocês, não, eu não estou na igreja. Hoje eu estou em Cristo. Hoje a minha vida está em Cristo. Eis que hoje eu sou um homem de Deus. Eu abandonei o pecado, eu abandonei a soberba, eu abandonei aquilo que não agradava a Deus. Eis que em João, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu falo para vocês, eu conheci a verdade me libertou, a verdade me arrancou do lamaçal do pecado. E quem que é a verdade? No livro de João, capítulo 14, o verso 6 vai dizer: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse, eu sou a verdade. E se a palavra de Deus está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará, então ela está dizendo de Jesus, conheceis Jesus e Jesus vos libertará. Então entrega a tua vida para Jesus. Hoje em dia a gente vê muito homem usado por Deus. Por que muito homem usado por Deus? Porque muito homem prega a verdade, muito homem prega a verdade, muito homem fala de Jesus, muito homem fala de Jesus, mas esquece de viver a própria verdade. A mesma verdade que ele pregou não salvou ele ainda, não libertou ele ainda, porque ele não conheceu a verdade. Pregador todo mundo pode ser. Falar do evangelho todo mundo pode falar. Mas ser um homem de Deus é só aquele que se entrega verdadeiramente. Paulo vem dizendo, aquele que já é renascido em Cristo, buscai primeiro as coisas de cima. O homem que Deus usa, ele quer as coisas terrenas. O homem de Deus quer as coisas celestial. As coisas do céu. O homem que Deus usa quer as coisas da terra. O homem de Deus quer as coisas do céu. Agora eu pergunto para vocês. O que vocês estão perdendo? O que vocês estão ganhando, na verdade, neste mundo? Sendo enganado por Satanás. Passa um dia, passa o outro, estão sendo enganados, estão sendo escravizados. O homem que Deus usa é por causa dos dons. E são esses que estão envergonhando o evangelho. São esses que estão difamando o evangelho porque são apenas homens que Deus usa. Por causa que tem dons que Deus deu. Mas eu conheço um Deus, este Deus que eu sirvo, ele dá e ele tira. Se vocês acham que é mentira, lê o livro de Jó. O que Jó disse? Deus me deu, Deus tomou. Então o mesmo Deus que te deu é o mesmo Deus que te toma. Então apresenta, assim como tu mostra, assim como tu apresenta a verdade para as outras pessoas, apresenta a ti. Se olha no espelho e prega para ti. Homem usado por Deus. Hoje quantos pregadores estão na fornicação? Quantos pregadores estão no adultério? Quantos pregadores vão e pregam em cima do altar e derrama fogo, mas chega em casa bate na mulher? Quantos pregadores estão lá roubando dízimo? Estão lá cobrando para fazer a obra de Deus, mas sendo que Jesus disse, a vós veio de graça, a vós foi dado, então a vós dai também. Então Jesus ele tá mandando nós pregar, não tá mandando nós cobrar. Jesus ele falou, ide por todo mundo pregai o meu evangelho. A toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse ide por todo mundo cobrando e pregando o meu evangelho. Não, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Pregar. Ele não mandou cobrar, porque a nós foi dado de graça. Então a nós vamos distribuir esse amor que Cristo fez por nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito. Então Deus está dizendo, deu.
seu Filho unigênito. Está lá no livro de João, capítulo 2, ou capítulo 3, se não me falha a memória. Então a nós foi pregado de graça. A nós, Jesus morreu de graça, para nós ter o perdão, para nós ter o perdão, para nós nos arrepender dos nossos pecados. Por isso Jesus morreu por nós. Então seja um homem de Deus, não seja um homem que Deus usa. Quantos pregadores hoje tu tá vendo aí que derramam fogo, mas são um baita de uns fornicadores que saem da igreja, que saem de cima do púlpito e vão direto para uma boate, para um barzinho beber.